quero seguir os passos de Jesus. Nós estamos aqui na Igreja da Graça de Campinas, na rua José Paulino 781. E na outra emissora que a gente vem falando, que eu tenho falado com os pastores, um assunto muito importante sobre viver verdadeiramente a palavra de Deus, sobre a instrução, que é o que nós vamos falar aqui hoje. Vocês sabem que existem pessoas que são mal instruídas, e eu vou tentar aqui rasgar até um pouquinho o verbo. Existem pessoas que são mal educadas de que não ensinaram, não aprenderam nada, ninguém ensinou e elas não aprenderam, e mal educadas porque são grosseiras. Existem pessoas que são grosseiras mesmo. Elas olham para a pessoa, não sabem dar uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Esse tipo de coisa vem de berço. Então a pessoa ela não sabe respeitar o mais velho, ela não sabe respeitar a autoridade. Tudo isso é falta de instrução e é ignorância. Não teve uma boa educação dentro de casa, com os pais e os avós. E tratando para o lado espiritual, na igreja, a vida com Deus, existem também pessoas que são mal educadas, mal instruídas. Pessoas que quando se dirigem a um pregador, não sabe lidar com o pregador da palavra de Deus, não sabe se dirigir a um pastor. Para nós, não sabe se dirigir ao missionário R.R. Soares. Não sabe se comportar numa igreja. O Brasil está me assistindo. E não são poucas as pessoas que não sabem nem mesmo entrar na casa de Deus. E tudo isso nós devemos aprender. Instrução, bem instruído. Tem gente que ela diz: pastor, eu não consigo sentir Deus. Mas não consegue porque não foi bem instruído. Tem o caso de ser instruído, a palavra está sendo aplicada, a boa instrução, mas ela não quer receber, não quer viver. Não quer dizer que não foi bem instruído, foi ela que não quis viver. E tem aquele que não faz porque não foi instruído. E tem aquele que recebeu, que melhor dizendo, queria receber, estava pronto para aprender, mas não tinha quem o ensinasse. A Bíblia Sagrada nos fala em Atos dos Apóstolos, o caso do eunuco de Cândace, e ele estava indo embora, estava lendo o livro de Isaías e não estava conseguindo entender nada. E Jesus falou para Filipe: corre lá, ajunta-te àquela carruagem. E ele correu e perguntou para aquele moço: você está entendendo aí que você está lendo? Ele disse: não estou entendendo nada, eu até quero entender, mas não estou entendendo porque não tem quem me ensine. Filipe: se esse é o caso, então eu vou lhe ensinar agora. Subiu a carruagem e disse para ele: você está lendo a respeito de Jesus Cristo. Esse aí veio enviado pelo Espírito de Deus, nascido de mulher, veio para salvar o mundo, morreu no Gólgota, e todo aquele que nele crê, o aceita, cumpre, vive as leis de Deus, os mandamentos do Senhor, crê que inclusive está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e breve voltará para buscar a sua igreja. Ele disse: eu creio e aceito, e quero mudança. E tem que se batizar, você tem que sepultar a velha criatura, senão não adianta. Eu quero porque eu quero, disse o eunuco.
viram um açude e disse: aqui está a água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada. Parou a carruagem, batizou e o Filipe foi transladado, levado vivo de um lugar para o outro. Ele queria entender, queria aprender, mas não tinha ali ninguém para ensinar. Então tem aquele que quer ensinar, mas tem quem não quer aprender. Tem aquele que quer aprender, mas não tem quem o ensine. Tem aquele que é meia boca. Ele tem hora que ensina, tem hora que ele não ensina. Isso quer dizer que tem hora que os seus serão educados e não educados. Por que muita gente sofre, padece, se arrasta numa igreja? Não bate de frente com o diabo, não sabe lidar com ele, não vence os seus obstáculos, não vence, meu irmão, os problemas. Não é por falta de orientação, é por falta de ouvido. Tem gente que não quer ouvir, não quer aprender, aí não adianta. Eu falei na televisão que um dia desses uma senhora veio aqui na porta da igreja e ficou discutindo ali na porta. E eu falei para minha esposa, pergunta para ela, você e a obreira, pergunta para ela: a senhora é de que igreja? A senhora veio de qual igreja? Eu sou da igreja AYZ. Só me responda uma coisa, por favor. Foi o seu pastor que te ensinou a ser mal educado? Foi o teu pastor que te ensinou a desrespeitar o templo? Foi o teu pastor que te ensinou a desrespeitar ministros de Deus? É a palavra de Deus que nos corrige. A coisa é séria. O diabo está querendo brechas, ele está querendo um espaço, algum jeitinho para entrar, e muita gente dá. A falta de orientação é tão grande, ou a falta de interesse é tão grande, que as pessoas não estão mais, ou não estão mais, procurando saber se estão agradando a Deus ou não, se estão na palavra ou não. Tem gente que não quer saber, nunca procuraram saber sobre o batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, não procuram saber sobre os frutos, Gálatas 6, ou 1 Coríntios 12, sobre os dons do Espírito Santo. Tem gente: não, eu nem sabia, pastor, quantos dons são, eu nem sei, mas também não quer saber. Ela não quer aprender nada, mas ela quer vencer o diabo. Então existem pessoas que estão dando brecha para o diabo, mas verdadeira brecha. A falta de ensinamento, pessoas que verdadeiramente não querem crescer. Se não quer crescer, vai ficar onde está, daí para pior. O diabo, ele sabe a quem ele vai dar uns tapas. O diabo olha para uma pessoa firme, que conhece a palavra, vive a palavra, conhece sim o Senhor, ele diz: essa aí vai ser osso duro, essa vai ser difícil. Quando não, ele diz: essa aí não dá não, melhor sair fora, essa aí conhece tudo, aquela ali não conhece nada, aquela ali vou dar uns tapas nela, não vai saber o que falar para mim, então não terei dificuldade. A falta de interesse, de um crescimento, está grande. Ninguém quer aprender verdadeiramente a palavra de Deus, como ser um cristão de verdade. Por isso sofrem, por isso estão sofrendo. Essa que é a verdade. Amém, queridos? Amém. Eu falava na televisão, aí um pastor chegou para mim e disse assim: pastor da fé, o que o senhor está falando aí é a pura verdade, é importante. Quando Jesus foi convidado a um casamento, e ele e a sua mãe, ninguém procurou saber quem ele era. É mais um convidado.
Ninguém quis saber. Ninguém mesmo. Jesus, quando veio aqui, ninguém queria saber bem quem ele era. Só apontaram o dedo e falaram: não, tu não presta, tu não serve, etc. Tinha que procurar saber direitinho. E assim tem sido na vida de muitos. Você trouxe a sua Bíblia? Abra no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Antes que vocês leiam comigo, eu trago o significado da palavra instruir. Instruir, que quer dizer dar ciência de alguma coisa. Doutrinar, esclarecer, instruir, pô-la em estado de ser julgada, ela analisar a coisa, tornar-se sabedor, adquirir conhecimentos, instrução, instruir. Então diz o livro de Provérbios 22, versículo 6: instrua, eduque o menino, a criança, no caminho em que deve andar. Educa-o, ensina-o a andar no caminho correto.